Vamos para a nossa aula de cálculo amostral, aprender como a gente faz o cálculo amostral de uma nova ONWAY. Então, eu já tenho a situação problema aqui. Então, o cientista que deseja verificar a relação entre a idade e o desempenho nas flexões em atletas universitários e divide os atletas selecionados em 3 faixas etárias. E ele deseja verificar se o desempenho nas flexões está associado à idade dos participantes. Abrindo o GPower, a gente seleciona a família F, seleciona aqui a nova Fixed Effects Omnibus One Way, deixa aqui como a priori, e preenche os campos. Effect Size, que a gente vai utilizar 0,25 como uma estimativa conservadora, que o próprio GPower traz para a gente aqui, ó, 0,25. O alfa é o que a gente quer, 0,05. O power também 0,8. E o número de grupos, 3 grupos, tá? 3 faixas etárias. A gente manda calcular e temos o valor aqui de 159 indivíduos. Só que vale ressaltar o seguinte, como nas outras aulas eu já falei, existem divergências na literatura em alguns aspectos na área da bioestatística. E, por exemplo, tem a tabela de Cohen de 1988, que traz aqui 0,02 como pequeno e 0,06 como médio. Então, utilizem aí o valor com base nos estudos da sua área. E lembrem-se sempre de saberem o porquê vocês estão utilizando e saberem referenciar. Passando para uma parte diferente. Então, eu tenho um problema com o piloto, tá? Ou já tenho dados na literatura. Então, isso aqui repete, isso aqui repete. Só que agora, qual deve ser o tamanho da amostra para detectar o efeito do tamanho de 0,06, que é o meu eta quadrado, ou eta square. Abrindo o GPower, a gente deixa esses 3 campos aqui como o anterior. Aqui a gente deixa como 0,05, aqui também o poder como 0,8 e o número de grupos também 3. Só que a gente vai determinar esse meu effect size, tá bom? Que ele deu para a gente um eta de 0,06, que é esse aqui. Então, clicou aqui, seleciona aqui de forma direta e coloca aqui 0,06. Manda calcular e transferir para a janela. Que aí ele vai calcular e vai dar esse valor aqui, 0,25 uns quebrados. Depois, só clicar aqui em calcular e ele vai dar um N para a gente de 156 indivíduos. E agora, evoluindo um pouquinho mais esse problema, e se o número disponível de atletas for 75 e a hipótese precisa ser testada com tamanho de efeito de 0,08? Qual seria o poder do estudo? Então, a gente seleciona aqui e aqui como anteriormente, e aqui a gente seleciona pós-hoc, beleza? Aqui a gente deixa como 0,05, o tamanho da amostra deu para a gente 75 e o número de grupos são os 3 grupos, as 3 faixas etárias. E a gente vai calcular aqui que ele deu um valor para a gente de 0,08. Clicou aqui, que é esse valor, seleciona aqui de forma direta, tá? E coloca o valor de 0,08. Clica aqui em calcular e transferir para a janela principal. E a gente tem aqui um effect size de 0,29. Após isso, só clicar aqui embaixo em calcular, ele vai trazer o power para a gente, que é de 0,6. Observação importante. Algumas áreas de estudo possuem fórmulas ou sugestões de fórmulas específicas para se calcular o tamanho do efeito F ou eta square, N ao quadrado. Veja se é o caso do seu estudo. E no exemplo anterior, a gente pode calcular o tamanho do efeito utilizando as variâncias ou as médias. Veja se é o caso do seu estudo. E vamos supor que é o caso da sua área. O que você faz? Existem 3, 4 fórmulas diferentes de se fazer. Primeira opção, conversa com o seu orientador e veja qual ele recomenda usar. Segunda opção, calcule de todas as formas possíveis e leve para discussão na sua qualificação ou com o seu orientador.
E a opção 3, se a primeira e a segunda não resolverem, utiliza com maior N. Agora vamos ver na prática, no GPower, como a gente faz cada um dos exemplos. Bom pessoal, aqui no nosso primeiro exemplo, a gente seleciona teste F, vai vir aqui ó, a nova Fixed Effects Omnibus Onway, tá? Deixa aqui a priori e deixa aqui ó, Effect Size F 0,25, aqui deixa 0,5, aqui 0,8 e o número de grupos 3, e aí manda calcular. E a gente tem aqui o nosso cálculo amostral de 159 indivíduos. Agora pessoal, nosso segundo exemplo, a gente vai selecionar aqui ó, determinar, vai selecionar aqui ó, da variância, vai selecionar aqui de forma direta e vai colocar o valor que nos foi informado, 0,06. Manda calcular e transferir para lá, tá? 0,25 os quebrados, aqui deixa, aqui também deixa e aqui também deixa. E a gente manda calcular e tem esse valor aqui de 156. E nosso último exemplo, pessoal, a gente vai mudar aqui para pós-rock, tá? Deixa aqui da variância e aqui ó 0,08. Opa, 0,08. Aí, calcular e manda transferir 0,29 os quebrados. Aqui 0,05, a amostra 75 e o número de grupos 3. E aí manda calcular. A gente tem um power aqui de 0,6. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, só vocês deixarem nos comentários aqui embaixo, tá certo? Ou entrarem em contato comigo via meu e-mail ou via o meu Instagram. E se vocês gostaram dessa aula, se essa aula foi útil para vocês, cliquem no botão de curtir aqui embaixo, deixem aqui nos comentários quais outras aulas de bioestatística vocês querem e que vão ajudar vocês. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está suando para rodar o cálculo amostral dele. E qualquer coisa, aí estão os meus contatos. Valeu!